Olá, queridos, povo maravilhoso que vai morar no céu, a paz do Senhor Jesus. Sistema religioso, não frequentarei mais a igreja, é o tema daqui dessa pequena palavra que nós queremos descrever aos irmãos. Queridos, é bem verdade que no momento que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que estão desanimadas, estão se dando por decepcionadas e alguns arrumando desculpas para não frequentar mais a igreja, não ir mais aos cultos, não participar mais. Quero dizer aos irmãos que nós precisamos estar bem atentos com as coisas que surgem ao nosso redor. Os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pastores, né? A palavra nos diz como seria os últimos dias. Então, nós temos muitas palavras contrárias para poder desvirtuar o crente do caminho, da vereda, da intimidade dele com Jesus. E eu quero falar dessa questão com os irmãos a respeito do sistema religioso, e muitas pessoas têm usado esse adjetivo para não frequentarem mais a igreja, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, não fazer mais parte da igreja. E isso é uma coisa terrível. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa, vejam só, quando Jesus ele chegou aqui, quando Jesus nasceu, quando o Verbo se fez carne, a palavra diz que já havia um sistema religioso aqui completamente alinhado, bem justo. Já havia um sistema religioso instaurado, instalado, arquitetado aqui. Eram os fariseus ortodoxos, né? Era o judaísmo. Meus irmãos, havia um sistema religioso e Jesus lutou, combateu, falou, mas nem por isso Jesus deixou de congregar com os discípulos, de cultuar a Deus com os discípulos, de estar junto com os discípulos dele, com os apóstolos dele. O Senhor Jesus não parou. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, lutou contra um sistema religioso instaurado, instalado de séculos e séculos, mas ele não deixou a fé, ele não deixou de congregar, ele não deixou de perseverar na caminhada. Veja só, eu quero dizer aos irmãos uma coisa, eu quero contar aqui uma experiência aos irmãos. Eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã, ela já estava alguns dias, e muitos dias, sem congregar conosco. E então eu liguei, conversei, perguntei o que estava acontecendo, se estava tudo bem, se precisava de alguma ajuda, algum auxílio. E ela me confidenciou, falou assim: olha, pastor, eu não vou mais à igreja porque eu cheguei numa conclusão que não precisa mais congregar, de ir na igreja. Nós podemos fazer tudo em casa. E eu falei com ela assim, eu perguntei, mas como você chegou nessa conclusão? De onde você tirou essa ideia, esse pensamento, essa ideologia? Eu, não, é porque eu vi uns vídeos na internet, eu vi umas pessoas falando biblicamente, eu fiquei ali convencida de que em casa eu podia servir ao Senhor. Então eu respondi para ela. Primeira coisa que eu disse para a irmã: minha irmã, verdadeiramente o servo de Deus ele precisa viver a fé mais fora da igreja do que dentro da igreja. Ser crente não é ser crente para a igreja, é ser crente para o mundo. A mudança de vida não é mudar do portão para dentro, é do portão para fora mesmo.
Em partes a irmã está correta. Então, eu disse uma coisa para essa irmã. E essa irmã, a indagação dela é que há um sistema religioso e que ela não quer fazer parte desse sistema religioso. Queridos, nós não devemos confundir sistema religioso com o evangelho puro, simples e sem interesse de Jesus Cristo. São duas coisas completamente distintas. E há pessoas que estão misturando essas duas coisas e Satanás aproveita dessa fragilidade para você enfraquecer na caminhada, enfraquecer na fé e deixar de reunir e fazer parte do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Eu disse àquela irmã uma coisa. Falei assim, irmã, veja só, tudo bem, é uma escolha sua. Se a irmã deseja ficar em casa, né? Ficar em casa, tudo bem. Mas eu quero dizer de antemão uma coisa. Veja só, qual que é a principal missão da igreja? Qual é a principal missão da igreja? Ela ficou meio assim, não soube responder. Eu respondi, a principal missão da igreja é o que o Senhor Jesus disse aos apóstolos. Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Fazei discípulos, e em meu nome expulsarão demônios, efetuarão curas e etc. Essa é a missão da igreja. Eu perguntei, como é que você vai fazer isso dentro de casa? Não, pastor, mas eu posso usar as redes sociais, né? Eu posso ir na padaria, posso ir para um açougue, alguém no meio da rua. Está certo, pode sim. Só que é o seguinte, se essa pessoa converter, você vai fazer o seguinte, você vai levar ela para dentro da sua casa. Você mesmo batiza ela nas águas, tá bom? Você mesmo dá ceia a ela. Você mesmo discipula, dá cursos bíblicos a ela. Você mesmo pastoreia. Quando ela for casar, você mesmo faz o casamento. Quando tiver filhos, você apresenta a criança ao Senhor, ora pela criança, tá? Se chegar alguma pessoa com opressão, com espírito maligno, você mesmo ora. Ó, não chama o pastor, não chama a igreja, não precisa. Você mesmo cuide, né? Vai chegar as pessoas, você mesmo cuide dos ensinos das crianças, você cuide dos idosos, você cuida das viúvas, cuida dos órfãos, tá bom? Não leva para a igreja. Não precisa da igreja, você faz tudo isso em casa. Ela ficou pensando assim, é mesmo, né, pastor? Realmente, é uma coisa, né? Você, minha irmã, querido, há muitas pessoas utilizando essa questão. Satanás tem incutido na mente de muitas pessoas sistema religioso. Sistema religioso sempre existiu. Você não precisa fazer parte do sistema religioso. Ah, mas eu estou num lugar que é um sistema religioso. Procura uma igreja séria e vai servir ao Senhor aonde não tem. Aonde se prega um evangelho puro, simples, sem interesse, e vai viver a fé. O que a palavra nos diz aqui? Veja só em Hebreus, capítulo 10, verso 24 ao 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O apóstolo, aquele que escreveu a carta aqui aos Hebreus, ele foi bem objetivo. Ficai mais juntos, congregai-vos, ainda mais quando se aproxima o dia. Qual dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Aí que você deve estar firme, um orando pelo outro, ajudando, praticando a piedade, se preocupando com o outro, auxiliando uns aos outros. A palavra tem um texto em Efésios, capítulo 4, verso 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo. Queridos, tudo que o diabo e Satanás quer é roubar, matar e destruir. Matar a sua fé, roubar a sua alegria, destruir a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Basta um homem se isolar, deixar de congregar, deixar de cultuar a Deus, porque a igreja é um lugar, é um ninho de amor. É o lugar onde uns oram pelos outros, um cuida dos outros. Se um estiver passando necessidade, os outros ajudam.
A igreja não é só para ir, escutar uma mensagem, ouvir um louvor e ir para casa. Não, isso aí não é igreja. Bom, se você tem ido para a igreja só para isso aí é um sistema religioso. Aí está corretíssimo. Vai fazer outra coisa, procura outro lugar, porque a igreja é um para cuidar do outro. Louvor, palavra, adoração é muito importante, mas o principal é um cuidar do outro. Por isso que existe a igreja. Ah, mas onde eu estou não tem isso não. Alguém passa necessidade, ninguém ajuda. A pessoa entra com depressão, ninguém fala com ela, está precisando de um remédio, etc. A pessoa não ajuda. Bom, se está acontecendo isso, vai para um lugar onde se vive o evangelho de verdade. Agora, usar essa desculpa para não realizar a obra de Deus, querido, a sua alma é que está em xeque. A sua alma é que está em xeque. Veja o que a palavra diz em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Queridos, nós não podemos nos cansar nem nos desanimar de estarmos juntos, reunidos como a noiva do Cordeiro, a igreja corpo de Cristo. Reúna com seus irmãos, ajude uns aos outros, perdoe, ame, congregue. É isso que o Senhor deixou para nós e ainda mais nos dizem que nós estamos vivendo. Amém? A paz do Senhor Jesus e até breve.